Olá, mais uma vez sejam bem-vindos à aula de número 4 do curso de Web Design da nossa Web Host. Para essa aula, nós vamos baixar o pacote da aula de número 4. Para fazer o download, vamos acessar o site escola.nossowebhost.com.br. No site, vamos fazer o download do pacote da aula de número 4. Vamos salvar também na área de trabalho. Vamos fechar aqui, fechar o Internet Explorer, fazer a extração do arquivo. Apesar que ele veio como aula número 5, mas é aula 4, ok? Vamos renomear aqui para aula 4. Ok, vamos colocar aqui como ícones. Esse pacote veio com 2 arquivos. Esses arquivos são os mesmos da aula anterior. Vamos abrir aqui o index, né? É a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. O objetivo dessa aula é trabalhar com tabelas. A tabela é base para a formação e organização de todos os sites. Nessa aula, nós também vamos aprender a editar páginas que já estejam prontas. Por exemplo, aqui vocês podem ver que o index já está pronto. Correto? Para a gente fazer a edição desse HTML, a primeira coisa que é interessante a gente fazer é colocar a extensão dos arquivos. Para isso, vamos fazer aquela mesma coisa. Ferramentas, opções de pasta, entrar em modo de exibição, achar a opção ocultar as extensões dos arquivos conhecidos. Vamos desmarcar essa opção, aplicar e ok. Pronto. Os arquivos estão com as suas extensões. Eu quero editar o arquivo index.htm. Para isso, vamos abrir novamente o bloco de notas. Então, clique em iniciar, executar e digite Notepad. Deu Enter, vai abrir o bloco de notas. Nós não vamos digitar nesse instante o código do zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos carregar esse arquivo. Para a gente carregar o arquivo index.htm, vamos clicar em arquivo, abrir. Vamos na área de trabalho, selecionar aula 4. E aqui, ó, não apareceu nada. Mas por que não apareceu nada? Nessa janela, em tipo do arquivo, está como TXT. Aqui a gente vai mudar para todos os arquivos. Pronto. Aqui nós estamos vendo os 2 arquivos que estão na pasta, correto? Nós vamos carregar o index.htm. Deu 2 cliques no arquivo e abriu o nosso código-fonte. Ok? Nós vamos fazer algumas modificações. Ao começar, eu quero mudar o título da página. Primeiro vamos abrir aqui para fazer um comparativo. Vamos abrir a nossa página, o index.htm. A nossa página atualmente está desse jeito. Eu vou fazer algumas modificações aqui dentro. Abrindo o código novamente, eu vou pegar e quero tirar esse banner e quero tirar o bem-vindo ao meu site. Para isso, vamos ver qual é o código do banner. É o patrocínio.gif, correto? Que nós inserimos na aula passada. O marquee é o que está fazendo ele deslizar. Então, vamos apagar isso tudo aqui. Selecionou, delete. Nós pulamos 4 linhas entre o bem-vindo e o banner. Então, nós digitamos 4 vezes o BR, BR, BR e BR. Então, vamos apagar o BR também. Se nós salvarmos agora, vai ficar só o que foi escrito. Arquivo salvar, vai ficar só o que foi escrito. Bem-vindo ao meu site. Vamos na página aqui, clicar atualizar. Vocês vão ver que só ficou o que a gente escreveu. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso código. Hoje eu quero ensinar a vocês como começar a trabalhar com tabelas. Bom, no title, você lembra? O title é o que é o título da página. Ele vai aparecer aqui na barra de título, tudo que a gente escrever dentro de title, ok? Aqui
Como a aula é a aula 4, nós vamos apagar isso aqui e vamos escrever trabalhando com tabelas. Vocês, nessa aula, vão começar a entender a formação básica dos sites. Vamos tirar o bem-vindo ao meu site. Então, vamos apagar do marquee ao marquee, que é a codificação que representa o bem-vindo ao meu site. Vamos apagar. Hoje, nós vamos aprender um código novo. Esse código é o table. O table serve para formar uma tabela. Nada melhor formar uma tabela e vocês verem o que vocês estão fazendo. O código table, ele serve basicamente para separar os conteúdos do site. No caso, eu vou abrir tag e vou digitar table. O table, esse código, serve para formar a tabela dentro do nosso site. Uma tabela vocês já vão ver aqui na aplicação o que é. Então, eu vou colocar table border igual, abre aspas, 1, fecha aspas. O table border igual a 1 significa que a espessura da tabela vai ser 1. A borda da tabela vai ser 1. Na frente vamos digitar width igual, abre aspas, 100%. Fecha aspas. E fecha a tag. Pronto. Esse é o código básico da criação de tabelas dentro do HTML. Esse código ainda não está pronto. Com esse código, o navegador vai entender que a gente vai estar criando uma tabela. Mas a tabela não é simplesmente esse código. A tabela é composta de linhas e composta de colunas, correto? Então, para a gente criar a primeira linha dentro do table, eu vou lá para outra linha e vou digitar a tag tr. tr significa a criação da primeira linha da nossa tabela, ok? A primeira linha, então, quando a gente disser tr, está criada. Só que é simplesmente uma linha. Nós também temos que definir uma coluna, seja 2, 3. No caso, nós vamos trabalhar com uma só agora. Então, a gente vai colocar td também. O td representa a linha da página, ok? Dentro do td, eu vou escrever aqui: essa é minha primeira tabela. O td é um código que pede finalização. A finalização do código td, então, é com a tag menor barra td, fecha tag. Ok? Nós temos que atentar que o código tr está em aberto. Então, vamos pular uma linha aqui, só para melhor visualização, e colocar o tr. Barra tr. Nada impede de você ter colocado o barra tr aqui em cima, tá? Podia ter colocado aqui também. Mas por uma questão de melhorar a visualização, eu vou deixar aqui na linha de baixo mesmo o tr. Ok? O table, esse código que a gente abriu, table border igual a 1, width 100%. Esse código, ele pede uma finalização. Essa finalização, vamos colocar barra table apenas. A finalização desse código pede só essa primeira palavra aqui. Então, nós vamos finalizar ela aqui. Tá ok? Então, é como se a gente abrisse uma tag, colocasse os atributos desse código, né? Então, o que significa isso? Eu quero uma tabela com borda de espessura 1 e o tamanho horizontal em 100%. Vocês vão entender já o que é esse 100%. A primeira linha, vou separar aqui também, ó. tr significa a primeira linha da tabela. Então, cria a primeira linha e a primeira coluna. Nós vamos fazer a tabela com uma coluna só. E vai colocar, essa é a minha primeira tabela. Nós vamos fechar com td a coluna. E é o que a gente vai colocar isso aqui dentro da coluna. E nós vamos pegar e dar uma finalização tr aqui. Depois nós vamos dar uma
uma finalização do table, que foi o código que nós abrimos aqui. Como de todo HTML, finalizamos o body aqui embaixo, porque o body foi aberto aqui em cima, o corpo da página, fechamos o corpo da página e fechamos a nossa codificação HTML aqui embaixo com /HTML, que foi a codificação que abrimos aqui em cima. Podemos dar arquivo e salvar. Pronto. Aqui dentro da janela do Internet Explorer, onde nós estamos vendo nosso site, nós fizemos algumas modificações. No caso, se bem-vindo ao meu site, ele já saiu no nosso código. Não tem mais bem-vindo ao meu site no código. Não tem o código marquee que faz ele deslizar. Então, aqui nós vamos clicar em atualizar para ver as modificações que nós fizemos. Pronto. Vocês podem ver que aqui ficou uma tabela, com essa é a minha primeira tabela. Ok? Pode ver que ele ficou com uma determinada espessura, a tabela, e escrito essa é a minha primeira tabela. Isso é uma tabela. O código 100% que nós colocamos aqui, wide 100%, significa o tamanho dessa tabela na horizontal, que ela vai estar em 100% do tamanho de visualização. Por exemplo, se nós pegássemos e restaurássemos a janela do Internet Explorer e mexêssemos no tamanho dela, ela ia sempre adaptar a ficar 100% do tamanho dessa janela. Aí, ok? Vamos fazer uma pequena modificação. Eu não quero essa tabela com 100% da visualização do Internet Explorer. Eu quero essa tabela com 70% do tamanho. Então vamos abrir o nosso código e vamos mudar aqui o 100% para 70%. Vamos salvar, atualizar o Internet Explorer para ver o que acontece. Pronto. Diminuiu a nossa tabela. Ou seja, essa tabela está ocupando só 70% do nosso site aqui, da visualização do nosso site. Aqui é importante para o conhecimento de vocês que não necessariamente você precisa dar em porcentagem o tamanho da tabela. Nós podemos colocar o tamanho da tabela em pixel. Pixel é a unidade de medida dentro da informática para dimensões. A dimensão dessa tabela, eu vou colocar aqui, por exemplo, 600 pixels, mas não precisa colocar nada aqui na frente, só você colocar 600 é um tamanho padrão e o Internet Explorer, a codificação já vai entender automaticamente que você quer dizer 600 pixels. Vamos salvar e ver o que acontece. Vamos dar atualizar. Pode ver que ele diminuiu mais um pouquinho. Maravilha. Então é assim que você cria uma tabela em HTML. Mas qual a importância dessa tabela em HTML? Vamos fazer mais uma modificação no nosso código. Eu vou deixar o tamanho horizontal da tabela em 80%. Você concorda comigo que o TR foi essa linha que nós criamos? O código TR foi essa linha da tabela que nós criamos. E o TD foi a coluna que nós criamos. Se eu quiser criar duas colunas, eu vou inserir mais uma tag referente à coluna. No caso, a tag referente à coluna é TD. Então, embaixo desse TD, vamos colocar mais um TD. Abre tag, TD, fecha tag. Vou escrever coluna 2. E vou fechar a tag referente à segunda coluna, né? Vamos dar arquivo salvar. Atualizando o Internet Explorer, vocês podem ver que ficou uma segunda coluna aqui. Então, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna. É assim que se dá as tabelas dentro do código HTML. Vamos brincar mais um pouquinho, então. E se eu quiser criar uma nova linha aqui? Então, vamos criar uma nova linha. Então, o que cria a linha mesmo é o código TR. Embaixo, embaixo do último TR, da finalização dessa linha, desse TR aqui, vamos criar uma nova linha, vamos pedir uma nova linha. Então, para nós pedirmos uma nova linha, vamos criar TR. Uma linha tem que ter mais uma coluna, então vamos criar TD. E vamos escrever alguma coisa nessa nova linha.
célula 4. Célula 3, que essa é a terceira célula que nós vamos criar. E vamos fechar com o TD também. Detalhe. Aqui é importante vocês criarem duas colunas também, já que em cima tem duas colunas. Se vocês fizerem só com uma coluna, vai dar algum errinho de código. De todo modo, vamos fazer mesmo com ele uma coluna só para vocês verem como é que fica. E vamos finalizar o TR aqui, referente à linha, a nova linha que nós estamos criando, ok? Vamos dar arquivo salvar. Voltamos à página e vamos dar atualizar. Lembrando que a gente fez um código faltando uma outra coluna. Sempre assim, se eu criei duas colunas em cima, embaixo tem que ter duas colunas, senão vai dar um problema na página, vai ficar desfigurado. Vamos atualizar. Pronto. Nós criamos a célula 3, mas olha a quarta célula. Ela não existe, ficou um espaço em branco. Então deu um probleminha aqui na nossa tabela. O correto seria nós fazermos assim. Criar uma nova coluna aqui. Já que a de cima tem uma coluna, nós vamos criar outra coluna. Célula 4. Célula 4. E fechar o TD também. Vamos clicar em arquivo salvar. Vamos atualizar o nosso Internet Explorer. E pode ver que agora ficou tudo certo. A borda, vamos voltar lá em cima. Lembra que a gente definiu table border igual a 1? Vamos pegar e modificar esse igual a 1 para 5. Arquivo salvar. E atualizamos novamente o Internet Explorer. Pode ver que ele engrossou a borda da nossa tabela. E é assim que a gente trabalha com as tabelas em código HTML. Normalmente, quando nós fazemos uma página, nós definimos a borda 0, que a gente não quer que ela apareça. Então, vamos arquivo salvar e atualizar. Pode ver que sumiu. A tabela existe, mas ela sumiu. Não está aparecendo porque a borda tem tamanho 0, então não aparece. Ok? Dentro do código table, nós podemos fazer o alinhamento dessa página. Vamos deixar a borda em 1 aqui, que é para a gente ver essa tabela ainda. Mas digamos assim que, como ela está em 80%, vou salvar aqui mais uma vez e atualizar. Pode ver que ela está alinhada à esquerda, ela não está nem à direita e nem no centro. E se eu quiser deixar essa tabela no centro? Será que o código center, que a gente usa para centralizar palavras e imagens, será que vai servir para alinhar? Vamos digitar aqui então, antes da tag table, o comando que a gente quer que centraliza. Vamos escrever center. E na finalização de table, no final dela, até o final dela, eu quero que centralize. Então, vou escrever center também. Com a barra, porque estou finalizando. Eu abri esse código, center, antes da tabela, e finalizei com o barra center. Então, tudo que está dentro do center, em tese, tinha que estar centralizado, correto? Vamos salvar e atualizar. O código funcionou. A nossa tabela foi centralizada. Então, nós vemos que o que aprendemos do código center pode ser aplicado também a tabelas. Agora, vou te mostrar um outro código que vai dispensar essa centralização com o center. Vamos apagar a finalização do center e essa primeira abertura do center. Salvar para voltar como estava antes. Aqui dentro de table, o table é um código que ele aceita atribuições dentro dele. Por exemplo, ele aceita atribuição do tamanho de borda, aceita atribuição do tamanho horizontal. E será que ele aceita uma atribuição de alinhamento? Aceita. E essa atribuição nós vamos colocar dentro do sinal de maior e menor, depois de table. Nós vamos colocar aqui align
igual, abre aspas, center, fecha aspas. Vamos salvar e atualizar a página. Então, assim, é uma nova forma que você pode estar usando para centralizar a sua tabela, sem precisar da finalização do center depois. Do mesmo jeito que eu escrevi center, eu posso escrever left, que significa esquerda. Vamos atualizar. Ele veio para a esquerda. E se eu colocar direita, sempre em inglês, né? Right. Salvar. Atualizou. Ele vai para a esquerda. Então, é uma forma que a gente pode estar fazendo para trabalhar com o alinhamento da nossa tabela. Vou deixar em center mesmo. Uma coisa importante a ressaltar é que dentro das atribuições dos códigos, em vez de colocar palavras, nós poderíamos também colocar imagens dentro. Por exemplo, essa é minha primeira tabela. Em vez de eu colocar essa é minha primeira tabela, eu vou separar aqui para a gente ver melhor. Em vez de eu colocar essa é minha primeira tabela, eu podia colocar uma imagem. Vocês lembram do código de imagem? O código de imagem é abre tag, né? Deixa eu pular a linha com esse TD. img src igual, abre aspas. Lá dentro da pastinha da aula 4, nós temos aquela imagem de patrocínio.gif. Então, vamos escrever aqui, patrocínio.gif. Fecha aspas e fecha a tag. Se nós salvarmos, abrir a nossa tabela, nosso site e dar atualizar, você pode ver que apareceu aqui a nossa imagem. Ok? Então, essa foi a aula de número 4 e vocês estão prontos já para ir para a aula de número 5. Essa aula, referente a tabelas, é uma aula muito ampla e eu vou estar detalhando alguns pontos dentro da aula número 5. Eu recomendo que vocês digitem esse HTML e treinem em casa, porque vai ser útil vocês conhecerem esses conceitos da tabela, ok? Muito obrigado e até a próxima.